Oi, pessoal. Vamos voltar a falar desse assunto fascinante que é a clínica do obsessivo. Eu tinha parado no outro vídeo na questão dessa dupla vertente fundamental, que é a questão da culpa no obsessivo e da religião privada que ele estabelece, né? Quanto a essa primeira questão, né, que é a questão da culpa, eu vou falar certamente no próximo vídeo, porque não vai dar tempo nesses 12 minutos que eu me proponho a conversar com vocês a cada vez. Isso não vai ser possível nesse momento. Então vamos falar da religião privada, que já é também uma coisa assim que toma bastante tempo para a gente destrinchar o que é essa tal dessa religião privada na neurose obsessiva. E eu tinha feito uma aproximação da religião privada do obsessivo com a questão da tragédia antiga. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Existe um autor que eu gosto muito, é um grande amigo meu, chamado Charles Millman, que num livro que é, na verdade, uma coletânea de artigos, quando ele veio ao Brasil, chamado Neurose Obsessiva, ele faz esse apontamento que me despertou a atenção e me fez ir buscar, além daquilo que ele escreve ali, me fez buscar outros autores e na própria obra de Lacan e também, né, de Freud, o que a gente poderia entender nesse quesito, né, que é essa particularidade sintomática que comparece nesses sujeitos sob o modo de uma ritualização, né? Não só num comportamento, mas de uma ritualização da sua vida, né? E eu vou começar explicando, dizendo que, na verdade, o obsessivo, ele tem uma necessidade premente de esquecer o sujeito que ele porta, esse sujeito que, na verdade, é inconsciente. Então, na construção egóica dele, é como se ele escondesse dele mesmo essa existência subjetiva, né? Essa existência dessa outra cena do inconsciente. Então, é alguém que não quer saber da sua enunciação. Ele é um sujeito dos enunciados, a gente pode dizer. É um pouco contraditório, porque o sujeito, quando a gente fala de sujeito, a gente está se referindo a um lugar de enunciação, né, que comparece pela via das formações do inconsciente em todo e qualquer sujeito. Mas no obsessivo, essa fala é sempre uma fala travada em relação à enunciação. Ele é, portanto, melhor dizendo, um indivíduo de enunciados, para não dizer sujeito, né, que ficaria contraditório. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é alguém que precisa ter certeza do que ele diz, né? Ele, então, constrói uma fala, né, bastante consistente, onde as respostas que ele dá às questões que o afligem são sempre respostas quase que como uma escritura, né? Uma bíblia privada, onde ele tem que seguir aqueles enunciados, né? Que a gente poderia também chamar esses enunciados de comandos, mas vamos deixar a palavra comando, que ela é crucial, central na sintomática do obsessivo, mais para frente. Quando alguém fala, quando alguém diz alguma coisa, duas possibilidades se apresentam. Ou bem, você acredita no que está sendo dito, né, a partir de
uma suposição de autoridade neste que fala, né? Ou bem é preciso validar o que é dito a partir de uma atribuição, né? A partir de uma suposição lógica naquilo que é dito. São, na verdade, duas possibilidades bastante diferentes. E o obsessivo, ele fica com a segunda. Ele fica com essa necessidade de dar valor, né? E, portanto, a consistência está sempre ao lado de uma lógica, né? Que, na verdade, é uma construção imaginária em relação àquilo que lhe é dito. Então, o que está em jogo, na verdade, é uma tentativa de suturar o sujeito de enunciação. Na verdade, quando a gente pensa em suturar esse sujeito de enunciação como sendo esse buraco da falta, por onde o inconsciente fala, justamente, o que se promove aí, né, é, na verdade, a morte, ou melhor, a tentativa, né, da morte de Deus como esse saber inconsciente. Daí que a verdade, como sendo aquilo que emana dessa fenda do inconsciente, o obsessivo, ele pretende apagar essa verdade com os seus enunciados. Por isso ele é um homem que leva muito em conta a questão do saber, mas não o saber enquanto saber inconsciente, ou seja, aquilo que pode lhe causar surpresa. Na verdade, são sujeitos que têm horror à surpresa. E para não se surpreender, eles criam toda uma lógica, né, que tem como único fundamento obturar qualquer falha, qualquer possibilidade, portanto, dele ser surpreendido com aquilo que ele não pensou antes. Daí que a construção do pensamento do obsessivo, ela obedece a uma série de regras, né? Ele fica prisioneiro do sentido. A questão é essa. E é isso justamente que nos faz pensar na religião privada do obsessivo como a sua tragédia. Porque ele tem que refazer sempre toda a cadeia, toda uma cadeia de procedimentos que ele inventa, né? Para que não haja nenhuma possibilidade de comparecimento de falta, nem do lado do outro, nem do lado dele, evidentemente, porque a falta do outro recai sempre sobre o sujeito. Daí a gente começa a entender por que ele é um devoto em tentar sempre suprir aquilo que lhe é demandado, para que nada falte do lado do outro, né? E, portanto, para que a falta não compareça do lado dele. Acontece, e é aí que está a questão, e é isso que a gente pode chamar efetivamente de trágico na neurose obsessiva, a verdade, né, ela é uma enunciação desse sujeito que é inconsciente. E por ser inconsciente, esse buraco por onde a verdade dá a ver na fala, através das formações, né, causa angústia no obsessivo, né? Ele fica extremamente prisioneiro dos seus rituais meticulosos. Ele vive num inferno do dever, bem distante, portanto, de uma posição de desejo, né? Porque o desejo, para ele, entre ele e seu desejo, ele precisa manter essa distância que é veiculada pelos seus rituais, porque a presença do desejo lhe causa angústia. Porque o desejo, justamente, é aquilo que denota uma falta, né? E a gente pode, inclusive, dizer que essa é a dor de existir do obsessivo, né? Que ele recusa em nome dessa construção de um Deus bastante consistente, ao qual ele é sempre servil e obediente. Nietzsche já havia dito que Deus está morto, e por isso tudo é permitido. Lacan subverte essa frase de Nietzsche para dizer que porque Deus está morto, nada é permitido, né?
Portanto, a paralisação do obsessivo frente ao seu desejo tem a ver com isso. Nada lhe é permitido porque está em falta, porque ele não fez o que ele deveria ter feito para que nada surgisse como falta no campo do outro. O problema é que, por mais que ele se devota a cumprir suas obrigações com este outro, mais ele se depara com esse outro enquanto insaciável, né? Porque a falta está sempre, de alguma maneira, presente. Então, isso que a gente pode entender na Denise Lachaux, no seu livro, que ela intitula O Inferno do Dever, como essa necessidade perene do obsessivo nas suas obrigações. Outra questão que é importante a gente ressaltar aqui é que a religião judaico-cristã, ela justamente corrobora essa noção presente no obsessivo de uma dívida impagável ao outro. E é interessante a gente se lembrar que essa questão da dívida e desse Deus consistente, né, a quem a gente se devota, né, quando se é obsessivo numa perene situação, né, de ter que cumprir rituais, essa noção da dívida obsessiva, ela, de certo modo, a gente pode dizer que ela é inexistente nas religiões antigas, se é que a gente pode chamar de religião, que era o funcionamento dos gregos e mesmo dos romanos, que fizeram com que a gente pudesse herdar a ideia da tragédia. Ora, na cultura grega e na cultura romana, né, não existe essa ideia do amor a Deus. Eles tinham respeito a Deus, mas o amor não se colocava. Eu vou gravar um pequeno vídeo depois para explicar, na sequência, o que isso quer dizer. Me aguardem.